Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente. Hoje com uma proposta diferente em relação aos temas que normalmente nós abordamos, e eu tenho certeza de que será um programa do agrado de todos os nossos amigos telespectadores pela importância dele. Dia 5 de outubro, a Constituição brasileira completa 24 anos de promulgação. 24, é isso? 34. Desculpa, 34 anos, claro. É que eu, como sou mais jovem, esqueço com facilidade. Realmente 34 anos, 88, né? Estamos em 2022. E a partir de um movimento estabelecido pela subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, foi aprovada e está em vigor a Lei Municipal número 6.640, do dia 27 de junho deste ano, que estabeleceu a Semana da Constituição Cidadã. A partir daí, os colegas advogados locais estarão desenvolvendo uma programação intensa, especialmente voltada às escolas, no sentido de apresentar a Constituição para os nossos meninos, nossas meninas, nossas crianças, e fundamentalmente fazer a comunidade entender, a partir daí, a importância do conhecimento do texto maior, que coordena, digamos assim, a vida brasileira e dos reflexos disso na vida da sociedade. Então, a OAB local, a partir da Comissão de Estudos de Direito Constitucional, presidida pelo Dr. Jaci René Costa Garcia, coordenou esse, digamos assim, projeto de levar a Constituição para as escolas. E nós estamos aqui nesse início de programa com o Dr. René e com o Dr. Guilherme Pitaluga Meister, que tratarão da questão da Constituição, especialmente do ponto de vista mais técnico, né? E depois, no segundo bloco, nós estaremos recebendo com muita alegria a direção da subseção local da Ordem, presidida pela doutora Juliana e que tem como vice-presidente o Dr. Leonardo. Mas vamos lá. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, meus colegas. Obrigado. Quem começa? Doutor Jaci? Pode ser. Pode ser? Uhum. À vontade. O programa é absolutamente informal, né? Sintam-se em casa. Então, assim, a nossa mensagem, eu acho, nesse momento assim tão especial em que programamos aí uma semana para dedicar ao estudo do direito constitucional, eu acho que é algo assim importante que deve, ao longo a partir desse marco inicial, trazer para a comunidade santamarense um certo caldo de cultura do direito e, em especial, do direito constitucional, né? Então, essa nos parece o objetivo mais importante. E por que se pensou isso, né, nesse ano, né? Nos parece que a Constituição é algo que a gente precisa tratar, todos precisam tratar da Constituição, afinal de contas ela afeta a sociedade como um todo. Então não tem os especialmente legitimados a falar do texto constitucional, né? Acaba que toda a sociedade, em alguma medida, por ser afetada pelo texto constitucional, também tem direito de falar sobre o texto constitucional, né? E isso a gente ouviu muito ao longo desses últimos tempos, né? Se falar sobre liberdade, sobre uma série de outros valores constitucionais, mas que se deve falar com um mínimo de conhecimento do que são esses valores constitucionais. Então, eu acho que a grande missão da OAB, principalmente, né, nos parece, de levar esses conteúdos à sociedade e conversar com a sociedade sobre esses conteúdos constitucionais, sobre esses direitos constitucionais, né, porque justamente há um lugar mais privilegiado dessa sociedade, que são aqueles que estudam o direito e que, ao longo dos seus estudos e para além dos seus estudos acadêmicos, trabalham com essas questões no dia a dia, né? Então, devem ter esses profissionais, nos parece, um conhecimento assim mais
mais profundo desses temas, né, e precisa partilhar, eu acho mais, esse conhecimento com o conjunto da sociedade, justamente para que a gente tenha uma condição de exercer a cidadania plena, né, à medida que se tem conhecimento. Então, nos parece que o nosso projeto e essa lei municipal, ela atua nesse sentido, né, de se construir uma cultura constitucional, né. Então, acho que Santa Maria, nesse sentido, e foi unânime os vereadores na aprovação, não houve nenhuma dissidência em relação ao tema, justamente por se entender que é uma abordagem técnica, né, e a busca de uma educação constitucional, né, que é algo assim importante, né. Então, nesse sentido, primeiro a minha fala, né. Um segundo ponto, aí, se me permite, eu diria que, seguindo a tradição de alguns constitucionalistas, né, eles dizem que a cada Constituição nasce um novo Estado. Essa é uma fala que é uma fala corrente dentro do constitucionalismo, né. O que isso quer dizer? Quer dizer que formalmente nasce um novo Estado, mas há muito trabalho para que esse novo Estado ele tenha, que ele se implemente de fato, né? Então a gente verifica isso, né? E em alguns momentos da história, logo que surge uma Constituição, nos seus primeiros anos, há aquele sentimento de insinceridade, né? Será que o texto realmente é sincero? Será que ele realmente quer aquilo que está presente dentro desse texto, quer se efetivar? Né? E para isso exige, de certa forma, cobranças do conjunto da sociedade, políticas públicas efetivas que façam com que esse texto realmente saia da nuvem, né, e venha do mundo ideal e venha para o mundo real, que ele se implemente. E tudo isso precisa efetivamente conhecimento. Uma sociedade que conhece o seu texto constitucional, conhece os seus direitos subjetivos, ela vai conseguir efetivamente exigir das autoridades, dos poderes instituídos, que implementem esses direitos, né? Então, acho que esse projeto vem muito dentro da construção dessa cidadania, né? Efetivamente as pessoas conhecerem os seus direitos, conhecerem também os seus limites e os deveres também que são impostos por uma ordem constitucional, porque se queremos um ambiente saudável e isso está no texto constitucional, há uma exigência dos poderes públicos nesse sentido, mas há uma exigência do conjunto da sociedade. Precisamos separar o lixo em casa corretamente. Quer dizer, há uma série de deveres também que são deveres de cidadania e que precisam ser assim gradativamente experimentados e compartilhados, né, dentro da comunidade. Isso parece que é interessante, porque isso, te ouvindo, lembro lá da época que a Constituinte estava funcionando, Constituinte da qual resultou essa Constituição, que a OAB, na época, teve uma preocupação de discutir com a sociedade o que estava sendo construído, considerando que a Constituição transcende, deixa de ser simplesmente um fenômeno jurídico para ser alguma coisa que diz respeito à vida política, né? Política no melhor sentido da expressão, de todos nós. Então, na época, foram constituídas comissões, e eu participei da comissão da subseção local, em que nós íamos a escolas, íamos a sindicatos, a associações, né, para conversar com as pessoas a respeito do que estava acontecendo e da importância que seria elas participarem disso, se inteirarem e, enfim, se comunicar inclusive com seus representantes no processo constituinte para caminhar suas reivindicações e tomar conhecimento daquilo que estava acontecendo. E agora, quer dizer, num segundo momento, né, eu falei em 24 anos nisso, talvez é porque nós tenhamos tido ao longo da história tantas constituições e períodos tão curtos de vida democrática que a gente acaba, né, desacostumado. O normal seria que nós disséssemos que nós temos uma Constituição e pronto, mas não é a Constituição de 91, de 34, enfim, aí aquele malfadado, maldito ato institucional, né? Enfim, o fato é que nós temos uma Constituição dita cidadã pelo Dr. Ulisses Guimarães, né? Ele que
usou essa expressão para caracterizar a nossa Constituição, e que ela precisa ser conhecida, né? Ela precisa que as pessoas, como tu colocaste, saibam quais são as possibilidades que tem de reivindicar sobretudo isso, né? Porque aí entra a questão política, né, doutor Guilherme? A partir do conhecimento do arcabouço jurídico, que tem toda uma significação, mas tem todos os meandros que fazem com que esse arcabouço se torne, como disse o professor, realidade ou não, né? Não adianta ser uma carta de boas intenções. É preciso que haja implemento de políticas públicas capazes de transformar aqueles postulados fundamentais da Constituição em realidade. E isso é preciso que a sociedade tenha consciência a respeito do que ela pode ou não reivindicar dos seus direitos e, como também foi bem salientado, dos seus deveres, né? Vamos ouvir o doutor Guilherme? Perfeitamente. Então, cumprimentar Candinho, o meu professor Jaci. É uma honra e um privilégio para mim estar aqui na presença dos senhores, e também uma grande oportunidade de conversar com o nosso telespectador a respeito dessa data tão importante, essa marca de 34 anos, e o Candinho chega aqui a cometer um ato falho, dizer 24, talvez seja justamente por aquilo que ele nos disse agora. Esse sentimento que nós temos de estarmos diante de uma jovem Constituição ainda, talvez em razão da nossa dificuldade de implementar no nosso país uma cultura e um sentimento de pertencimento constitucional. Quando a gente pensa na palavra Constituição, talvez ela pareça um pouco distante, mas ela faz exatamente aquilo que ela diz. Ela constitui o Estado. Ela organiza o Estado na forma como nós o conhecemos, na forma como nós decidimos fazê-lo nesse momento histórico e político de 1988. Então, em alguns países do mundo, como nos Estados Unidos, nós vamos ter uma Constituição que nos remete ao ano de 1787, a mesma Constituição desde esse período. O que faz com que aquele povo, que aquela população, tenha um sentimento de pertencimento, talvez, um sentimento de defesa desse documento, como algo quase que sagrado. E quando nós pensamos na realidade brasileira, e pensamos em todas essas 7 constituições que tivemos, 1820, 1891, a primeira republicana, 1934, 1937, 1946, chegamos então à Constituição do Regime Militar de 1967, para então, ao sair da ditadura, proclamarmos então, em 1988, a nossa 7ª e atual Constituição, que organiza o Estado na forma como nós o conhecemos hoje. O Dr. Ulisses, ele é muito feliz ao dizer que a Constituição é a Constituição cidadã. Esse instrumento, sobretudo em um país como o nosso, que transita por períodos e constituições que refletem esses períodos por ora mais progressistas, por ora mais reacionários, mais democráticos, mais autoritários. Então, nós temos esse desafio colocado, nós como população brasileira, como povo brasileiro, de defender esse documento e de instituir efetivamente tudo aquilo que são, num primeiro momento, promessas de uma Constituição proclamada em 1988. Alguns constitucionalistas chegam a dizer que há muitas normas na nossa Constituição que são normas programáticas. Isso significa dizer que a nossa Constituição, ao mesmo tempo em que ela organiza o Estado brasileiro, ela representa um farol e ela nos mostra uma direção na qual nós temos que seguir enquanto povo, enquanto nação que busca se desenvolver, que busca garantir condições mínimas de dignidade para todos e para todas os cidadãos e cidadãs do nosso amado país. Então, essas questões, como a possibilidade que nós temos aqui na cidade de Santa Maria de celebrar uma Semana da Constituição, de levar esse conhecimento aos colégios, é algo ímpar. Isso porque nós experimentamos um momento de alteração dos padrões de sociabilidade, a nossa relação com as tecnologias, com novas formas de aprendizagem, de forma que muito se discute o ensino tradicional nos colégios, nas escolas, a alteração dessas grades, instituindo disciplinas como tecnologias, educação financeira, dentre tantas outras, e por vezes nós esquecemos daquilo que talvez seja o mais elementar dentro de um Estado que se pretende democrático, que é a defesa da ordem institucional como está colocada. Quando nós pensamos na fala do Dr. Ulisses, lá da proclamação,
da Constituição em 88, no dia 5 de outubro de 88, ele chega a dizer que a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, divergir sim, discordar sim, desrespeitá-la nunca, afrontá-la jamais. Então, talvez esse deva ser o espírito com o qual nós levamos essa mensagem às escolas e à população brasileira, de compreender que a Constituição ela não é perfeita e até por isso nós temos possibilidades de reforma, mas que, no entanto, ela é uma Constituição que precisa ser defendida e que precisa ser compreendida, talvez seja o mais importante nesse primeiro momento, para que nós possamos, então, construir essa cultura constitucional de respeito e de defesa a um modelo de Estado democrático, liberal e social de direito. Doutor Jaci. Vou pegar essa fala final do Guilherme, e aqui eu cumprimento também o Guilherme, um brilhante aluno e hoje um brilhante profissional, professor, e muito me honra, né, estar ao lado dele nesse momento. Obrigado. Então, o Guilherme encerra a fala dele falando dessa perspectiva liberal e social. Acho interessante sublinhar esse aspecto, de dizer o quanto essa nossa Constituição ela permite governos diferentes de exercerem as suas políticas, né? Por óbvio, como o próprio Guilherme disse, existem normas programáticas, né? Então, tem programas que vão sendo gradativamente implementados, né? Ora, tendo um governo de direita, alguns programas vão ficando um pouquinho mais esquecidos dentro desse texto constitucional, e tendo um governo de esquerda, outros programas talvez mais liberais também fiquem um pouco esquecidos, né? Então, tudo isso é interessante até para a gente compreender quando a gente elege os nossos governantes, né? O que vai ser implementado, mas ela abriga qualquer ideologia, ou de direita ou de esquerda, né? Claro que sempre estabelecendo limites, né? Extremismos de esquerda e de direita não cabem dentro do texto constitucional, que é um texto democrático, né? Mas aí, quando nós falamos nesses dois aspectos, tanto as questões que envolvem a questão social, nós pensamos dois princípios constitucionais que são bastante importantes, interessante que a gente sublinhe nesse momento, que é a questão que envolve a igualdade e a questão que envolve a liberdade, né? São dois princípios sagrados que estão presos dentro desse texto constitucional e que também precisam ser trabalhados e conhecidos pela população, no sentido de a gente compreender, quando está falando de liberdade, não é um pode tudo, não é um vale tudo, né? Então, isso às vezes a gente percebe, ou tem percebido que isso há algumas confusões, né? dentro desses conceitos que são centrais e fundamentais para o texto constitucional, né? Então, nos parece que o nosso trabalho, enquanto OAB, que começa em Santa Maria, mas nos parece que esse tipo de perspectiva que nós iniciamos aqui com a Semana da Constituição pode ter um efeito assim, virtuoso, no sentido de que outras cidades, outros municípios, né, em outros locais, isso também venha a acontecer, no sentido da gente esclarecer um pouco mais esses temas centrais e fundamentais, né? Outro tema central, a questão da dignidade, que aparece ali como fundamento do Estado. O que é essa dignidade? Por que nós precisamos entender que podem ter tratamentos diferentes, a pessoas diferentes dentro de um mesmo Estado? É só nós entendermos o período que nós tivemos, por exemplo, do homem escravizado. Não vou nem rotular como escravo, porque aí nós estamos já aceitando uma situação que em determinado momento histórico nós tivemos aqui 12 milhões de escravos chegando, de homens escravizados, negros, chegando do continente africano ao Brasil por mais de 300 anos, por quase 4 séculos de história. Quer dizer, isso é um dever que nós temos na atualidade de resgatar políticas públicas, né, para que faça que uma nação que é predominantemente negra e parda assuma a sua negritude, né? E isso é uma missão de todos nós, mesmo vivendo num estado como o Rio Grande do Sul, que é um estado em que não se tem talvez uma representatividade da sua população predominantemente negra. Estamos inseridos num contexto nacional. A Constituição é a Constituição, não é a Constituição do Rio Grande do Sul, é a Constituição do Brasil.
E no cenário Brasil nós precisamos entender esses déficits que nós temos, essa dívida histórica que temos e que é uma obrigação de todos nós. Então essas questões eu acho que também precisam ser pontuadas e gradativamente entendidas para que a gente tenha uma pacificação social, para que nós tenhamos efetivamente um novo Estado. Uma outra questão, Guilherme, a necessidade de respeito às instituições, né, que isso é um princípio básico, basilar, fundamental, né? Quer dizer, nós vivemos numa república constituída por 3 poderes que devem ser independentes e harmônicos entre si, é o que diz a Constituição, né? Mas o que a gente tem visto hoje de ataques às instituições, no sentido de desacreditá-las, isso é um abominável desserviço que se presta ao país. Não te parece que também nesse sentido é preciso que a gente esclareça a sociedade a respeito da necessidade que tenhamos instituições firmes, permanentes, livres em relação, a gente sabe do sistema de freios e contrapesos, isso é uma coisa mais técnica, mas o importante é que se saliente a necessidade de que tem que respeitar cada uma das instituições, cada um dos poderes, cada um exercendo o seu papel constitucional. Há um autor argentino, salvo engano argentino, chamado Guillermo O'Donnell, que ele fala a respeito dos processos de redemocratização nos países da América Latina, porque vários países experimentaram um contexto de ditadura. E ele diz que há um primeiro momento de transição democrática que envolve a promulgação de constituições democráticas e o início de eleições. Existiria, segundo esse autor, um segundo momento. E esse segundo momento constitui exatamente esse momento de consolidação das instituições. É apenas com instituições fortes que nós vamos poder falar em uma democracia efetiva, que vai para além de certos populismos que aconteceram ao longo da história aqui na América Latina, e a partir daí, então, com essas instituições fortes, nós teríamos, então, assegurada a democracia na forma a qual foi projetada. Estar dentro da OAB, uma instituição que tem como objetivo a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa da Constituição, é assumir um compromisso de defesa dessa independência entre os poderes, desejavelmente harmônica, mas fundamentalmente independente, de forma que aquilo que se espera de todas as pessoas que ocupam quaisquer dos poderes seja um respeito aos demais e nunca um discurso que possa inflamar um sentimento de deslegitimação dessas instituições. Como mencionei antes, o Dr. Ulisses falou que a Constituição não é perfeita. Agora, afrontá-la parece-me que não é o melhor caminho para que nós cheguemos ao modelo de país que nós buscamos. Algo a acrescentar nesse aspecto, doutor Garcia? É algo que nos causa também uma certa preocupação, ataques constantes às instituições, né? Então isso é algo que está dentro da bandeira, digamos assim, de defesa da própria ordem dos advogados do Brasil, né? A defesa, então, intransigente das instituições. Precisamos aprender a entender que vivemos dentro de um Estado em que as instituições precisam ser respeitadas, né? Nós podemos divergir de decisões judiciais. Nós, no direito, estamos muito acostumados com isso, né? Nós temos uma decisão que é contrária aos interesses de quem nós estamos defendendo, nós temos uma instância recursal, nós buscamos reformar isso argumentativamente, mas não querendo fechar um poder judiciário, né? E há um momento de limite também, né? Há um momento que é o trânsito em julgado, que é o que terminam as possibilidades recursais, e aí o que nós temos que fazer? Nós temos que aceitar e respeitar a instituição, porque fora disso, fora da racionalidade institucional, nós temos um retorno à barbárie, e a luta de todos contra todos, é a força predominando em sociedade. Quer dizer, então as instituições é aquilo que, enquanto civilização, nós conseguimos construir de melhor.
Saber que nós temos que, quando temos problemas, temos onde levar os nossos problemas e temos uma legalidade. Não é alguém que decide que é o detentor da força, é a legalidade que responde, é a constitucionalidade e as leis dentro de um Estado que respondem aos nossos anseios em sociedade, né? Isso é civilidade, isso é educação de um povo que precisa respeitar efetivamente essas instituições. Se não for assim, jogamos no lixo todo o processo civilizatório, né? Exato. E aí, como tu disseste, voltamos à barbárie, né? E, às vezes eu fico preocupado que tem algumas personagens que parece que querem isso mesmo. Mas a importância de um documento como a Constituição é não só organizar e constituir o país, mas estabelecer limites. Então, a Constituição é um documento limitador do poder do Estado, garantidor de direitos individuais, direitos fundamentais, sociais, coletivos, difusos, mas, sobretudo, é aquele documento que estabelece limite ao poder. E nós temos que ter essa clareza para que nós façamos a adequada defesa desse importante documento. Muito bem. Eu acho assim que de uma maneira mais ou menos geral, claro que se poderia aprofundar mais, mas o programa tem como objetivo o grande público, né? E a tecnicidade às vezes acaba dificultando o entendimento das coisas, mas os senhores foram muito claros, muito objetivos, muito lúcidos, como só ia acontecer nas suas manifestações, né? E nós temos assim aí dois minutinhos para a gente encerrar o bloco. Gostaria que vocês fizessem as considerações que julgarem necessárias a respeito do tema, começando pelo Guilherme e encerrando com o mestre depois, né? Bem, eu vou aproveitar então esse nosso clima de aniversário da Constituição para citar o Dr. Ulisses mais uma vez. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Nós temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Então, esse compromisso que nós fazemos quando recebemos a nossa identificação profissional e juramos então lealdade à causa da advocacia, é um compromisso com a Constituição, com a sociedade, com um modelo de Estado democrático que nós inventamos lá em 1988. Então, é uma grande honra e um grande orgulho poder estar em defesa da Constituição, uma tarefa que é uma tarefa para a vida toda, e eu espero poder contar com todos os nossos telespectadores nessa importante missão que todos nós temos como brasileiros. Doutor. Então, para encerrar a minha participação, eu só gostaria de chamar a atenção para essa questão que a Constituição ela nasce justamente para retirar o poder das mãos de um soberano. Ela nasce com a ideia de democratização desse espaço de poder, né? A própria tripartição de poderes, a divisão de poderes dentro do Estado, significa que o poder não está identificado numa única pessoa. Então, o constitucionalismo é o que nós temos, é a nossa salvaguarda, né? Viver sob uma ordem de legalidade é o que temos de mais precioso. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. Eu acho que a OAB está tendo esse cuidado com a Constituição, para dizer assim, nós estamos todos submetidos não a uma Bíblia, embora venhamos a respeitar todas as religiões, né? Mas vivemos sob a ordem constitucional, vivemos sob um estado da legalidade, né? Então, enquanto vivemos num estado da legalidade, quando sentimos que os nossos direitos são desrespeitados, temos a quem recorrer ao judiciário exigindo que ele cumpra a legalidade, porque até o juiz ele está sujeito, está submetido à ordem legal. Então, isso é o que conseguimos enquanto civilização de melhor, e por isso precisamos preservar, precisamos cuidar da Constituição. Eu acho que essa palavra, eu encerraria minha fala, dizer que o que nós estamos fazendo é cuidando da Constituição, do nosso lugar de fala, de Santa Maria, mas um pequeno movimento no sentido de cuidar dessa Constituição. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, doutor Guilherme, doutor Jaci. Foi uma alegria enorme tê-los recebido nesse primeiro bloco de Santa Maria Frente a Frente Especial. Nós vamos fazer um intervalo e, na sequência, nós receberemos a doutora Juliana e o doutor Leonardo
presidente e vice-presidente da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para darmos sequência a este tema. Já retornamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Com atendimento pautado na proximidade junto ao cliente, a Quatrum busca sempre a confiança a partir do trabalho e dos resultados satisfatórios para seu negócio. A grande preocupação da instituição particular não é só unicamente a questão acadêmica, mas a questão negocial também. E para a tomada de decisão é preciso ter equipes e pessoas capacitadas. Isso para nós é muito importante porque imprevistos acontecem a todo momento e a gente precisa ter hoje profissionais que possam dar essa assessoria a qualquer momento, quando for necessário. Eles estão sempre disponíveis para vir à empresa, eles vêm na empresa. Isso para nós é muito prático, é fácil de resolver os problemas dessa forma. Eu acredito que, talvez em função de uma estratégia de trabalho deles, eles são muito organizados, né? E ao mesmo tempo prestativos. Nós confiamos muito no trabalho deles, eles são pessoas maravilhosas, muito acessíveis e principalmente muito comprometidas. De processos organizacionais a cálculos tributários, fiscais e trabalhistas, oferecemos um serviço personalizado de consultoria, sempre apresentando nosso trabalho da maneira mais didática ao cliente, buscando transparência em tudo o que fazemos. A Quatrum é um dos nossos grandes colaboradores, responsável pela parte contábil, pela parte tributária, pela parte trabalhista, na gestão do nosso negócio. Quando a Quatrum entrou, quando nós fizemos essa parceria com eles, facilitou para nós a gente poder ter mais tranquilidade para poder trabalhar. A característica mais importante da Quatrum para a gente é a agilidade na prestação do serviço. A rapidez e a eficiência na resposta das nossas demandas. Ter a Quatrum como parceiro, eu diria assim, é despreocupar com a parte contábil. E para ser um grande negócio é preciso que tenha equipes. E o nosso crescimento, ele é fruto desses colaboradores. E a Quatrum é um grande colaborador que foi responsável e está sendo responsável pelo nosso crescimento institucional. Seja para folha de pagamento, contabilidade ou cálculos fiscais, o que você precisar, a Quatrum resolve. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estamos de volta com Santa Maria frente a frente, nessa edição especialíssima em que estamos tratando do relevante papel da Ordem dos Advogados do Brasil na vida institucional do país e de um projeto específico nascido aqui em Santa Maria, que acabou se transformando em lei e instituiu a Semana da Constituição Cidadã. Entre 13 e 7 de outubro haverá a participação de colegas advogados em diversos eventos, especialmente nas escolas, no sentido de levar a discussão, o conhecimento da Constituição
E a discussão a respeito do quão fundamental é que a sociedade tenha clara compreensão a respeito do que é a Constituição e da importância dela na vida de todos nós. No primeiro bloco, nós tivemos a alegria de receber o professor Jaci René Costa Garcia, o Dr. Guilherme Taluga Hofmeister, que tiveram, digamos assim, uma análise mais técnica da questão. E no segundo bloco, como anunciado, para minha alegria, temos no estúdio conosco quem comanda a subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Juliana Corbe, e o meu amigo Leonardo Sagrio Santiago. Minha amiga também, todos são amigos, né? Todos são, além de colegas, pessoas queridíssimas, fraternos amigos. É muito bom recebê-los no Santa Maria Frente a Frente. Muito obrigada, uma satisfação estar aqui contigo, Candinha, dividir esse espaço também com meu querido amigo Leonardo Santiago, vice-presidente. Muito importante, e agradecer a iniciativa aqui da TV Santa Maria em abrir um espaço, né, não para a OAB, mas para toda a comunidade, em falarmos a respeito da Constituição e porquê da importância desse tema, né, de falarmos de constitucionalidade, Estado Democrático de Direito, enfim, algo que muitas vezes parece desinteressante, mas que tem sido tão fundamental ultimamente, né, essa defesa desses princípios basilares. Então, uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Coisa boa. A TV Santa Maria, como uma TV, como um canal comunitário, está sempre aberta a tratar das questões que dizem respeito aos interesses da nossa sociedade, da nossa comunidade, da sociedade de modo geral, sem preocupações com amarras comerciais ou interesses de A ou B, né? Nós estamos aqui para tratar das questões que realmente digam respeito aos interesses da coletividade, especialmente este é o propósito Santa Maria Frente a Frente, que já tem lá, nem sei quantos anos tem, desde que praticamente começou a TV, né? Leonardo, que bom tê-lo conosco. A alegria, na verdade, é nossa, né, Candinho? Participar por várias razões desse programa. Primeiro, por falar depois do Dr. Jaci, Dr. Guilherme, duas autoridades no assunto. Veja que bom que a gente pode contar na OAB e nas instituições de ensino superior com professores como eles. Fica até meio complicado falar depois, né? Difícil falar depois. Falar depois do Dr. Jaci, que é professor de Direito Constitucional, doutor em Direito, Dr. Guilherme Pitaluga, que é mestre em Direito e dá aula de Ciência Política. Então, quando eu e a doutora Juliane, que agora estamos à frente da instituição, quando a gente se vê diante de algumas situações técnicas, a gente conta com colegas, e aqui citei dois exemplos, mas temos tantos outros colegas especialistas, né? Então, para nós falar conjuntamente com essas pessoas que são especialistas, para nós é uma alegria muito grande. Na tua presença, uma pessoa que também defende a Constituição, acho que bom que todos nós temos a mesma visão sobre essa Constituição Federal e, enfim, poder contribuir com a sociedade. Eu acho que a OAB, ela deixa de ser simplesmente uma entidade de classe que defende os advogados, que esse é o seu papel principal, mas também defender a própria cidadania, defender a democracia e tentando participar e trazer, enfim, uma contribuição com a sociedade que a gente pensou nessa Semana da Constituição. E tomara, Candinho, que daqui a um bom tempo a gente consiga ver frutos, pessoas que, enfim, amadureceram em termos democráticos, em termos, enfim, de pensamento de Estado e que a gente possa, de alguma forma ou da outra, contribuir para uma sociedade melhor. Esse é o nosso papel e tomara que a gente consiga, mesmo que de uma forma limitada, fazer essa nossa incumbência enquanto diretores da OAB. Eu tenho certeza, como falou o doutor Jaci, que a partir dessa semente aqui, certamente nós haveremos de produzir resultados para muito além de Santa Maria, né? Com certeza. Este exemplo que nós estamos dando, capitaneados por vocês, certamente servirão de base para que isso aconteça em muitas outras cidades do estado e do país no futuro. Nós acreditamos muito nisso, nesse despertar coletivo, né? A gente tem observado diversas ações hoje pela própria imprensa, movidos pela própria imprensa, em outras prefeituras. Quando nós acabamos lançando esse projeto, ele foi muito bem aceito, especialmente pelos nossos pares dentro da própria OAB, com outros presidentes de subseção pedindo, nós queremos esse modelo dessa legislação para implementarmos aqui.
porque todos comungamos, né, da importância desse projeto de ações como essa, porque falávamos anteriormente, Candinho, a respeito da legitimidade, né, da OAB para propor esse diálogo, porque se observarmos o nosso Estatuto da Advocacia, no seu artigo 44, onde ele estabelece as finalidades da OAB, a OAB, antes mesmo dos preceitos de cuidado, da organização estrutural, quanto às competências junto ao advogado e advogada, a OAB tem por finalidade a defesa da Constituição Federal, né, e do nosso ordenamento jurídico em defesa do Estado Democrático de Direito. Esse é o artigo 1º, né, do nosso o inciso 1º do nosso artigo 44. Então, resgatar essas pautas que hoje se politizaram, né, estão na mão muitas vezes de grupos políticos, a discussão sobre Constituição, Estado Democrático de Direito, que é muito além de uma pauta técnica dos advogados e das advogadas, é especialmente uma defesa, então, da sociedade como um todo. É uma pauta que interessa a coletividade, é uma pauta que interessa a sociedade, defendermos a nossa Constituição, defendermos o Estado Democrático de Direito, porque estamos falando de preceitos fundamentais, de vida e de liberdade. Não há como nós pensarmos nas garantias da individual e de uma sociedade organizada que não pense nesses princípios básicos que nós estamos falando, que é vida e liberdade. Isso é o que é de mais precioso para qualquer cidadão, para qualquer ser humano, ter garantido, né, a sua vida e a sua liberdade, e consequentemente é uma pauta que interessa a toda a sociedade, não só aos advogados e às advogadas, mas sim a OAB extremamente legítima, não só pelos trabalhos prestados, mas pela competência que nos é incumbida legalmente, né? Quando as outras profissões muitas vezes podem escolher agir ou não agir, a nós, advogados e advogadas, compete, nós temos esse dever, essa incumbência definida. Então, para isso, nós pensamos nessas ações, né? E esse é um projeto muito importante de diálogo, onde nós já tínhamos anteriormente o projeto da OAB Vai às Escolas, que era uma pequena semente disso, de levarmos conhecimento de direitos básicos, de cidadania, os órgãos de defesa e proteção das nossas crianças e adolescentes, mas ele não tinha tanto enfoque no direito constitucional e na constitucionalidade, nessa importância do Estado democrático. Agora, né, com esse projeto que incluiu no calendário oficial do município, então, uma legislação que trouxe, né, veja bem, a OAB criou uma obrigação para si mesma, porque compete à OAB a organização dessa semana, sempre na primeira semana de outubro, então, em homenagem à promulgação da Constituição, nós dialogarmos para além das escolas. As escolas, com certeza, representam o nosso futuro. Então, dialogar com as nossas crianças, né, do 6º ao 9º ano, e depois os nossos alunos também no ensino médio, é fundamental, porque são daqui a pouco, né, o nosso futuro, as pessoas que vão estar movendo esse país. Então, consequentemente, a gente poder, para aqueles que estão no processo de formação, levar uma mensagem tão importante a respeito da construção e de que haja um despertar já das nossas crianças e adolescentes, da importância da participação deles. Porque muitas vezes, quando a gente fala em Constituição, parece algo muito distante da população, algo desinteressante dos nossos alunos, porque isso não é trabalhado em sala de aula muitas vezes, né? Por não há nem espaço na grade curricular para se trabalhar sobre essa temática que é tão importante. Antigamente nós tínhamos na base curricular algumas disciplinas que tratavam disso, hoje nós não temos mais, nós temos, né, somente o conteúdo regular de ensino. Então, trazer essa perspectiva é muito importante para os nossos alunos em processo de formação, mas também não só aos estudantes, mas especialmente a toda a comunidade. Então, o que se propõe é que Santa Maria e a comunidade como um todo fale a respeito da Constituição, da importância do Estado Democrático de Direito. Nós vamos fazer ações também no calçadão, para falar com a população, conversar, trazer esse diálogo, além desses espaços como aqui na TV Santa Maria, né, espaço de jornal, na rádio, TV, para mobilizar a população a respeito da importância desse diálogo, dessa construção, de falarmos especialmente do nosso Estado Democrático de Direito. Como bem disse o professor Guilherme Pitaluga Hofmeister antes, é inaceitável, né, nós flertarmos com a ditadura. Muitas pessoas deram a vida para que nós tivéssemos esse modelo hoje de participação popular que garante a vida e a liberdade das pessoas, e isso vai, né, de frente especialmente à essência da profissão do advogado,
que tem a defesa, então, de todos os direitos basilares, né, que é a vida, a honra, patrimônio, liberdade, dignidade, todas essas questões fundamentais. Então, para que o advogado tenha a mínima condição de trabalhar, nós precisamos do Estado democrático, mas não estamos falando aqui de trabalho de advogado e de advogada, estamos falando aqui do mínimo da dignidade de cada pessoa, de cada ser humano, da manutenção desse Estado democrático e o fortalecimento das nossas instituições para que isso sempre ocorra. Digamos assim, é uma luta histórica, um compromisso histórico da Ordem dos Advogados, a preservação do Estado Democrático de Direito, né? Durante todos os períodos ditatoriais vividos mais recentemente, sempre a OAB teve uma posição de vanguarda em relação à luta pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito. E eu considero assim, me assusto às vezes, né, quando vejo colegas defendendo a subversão desses valores, para usar uma expressão que foi muito cara a determinado segmento há um tempo atrás, né? Mas a subversão desses valores que são fundamentais, que são imprescindíveis. Eu não consigo, como vocês bem pontuaram e acentuaram de forma contundente, como é que a gente pode imaginar viver sem liberdade? Eu passei, vocês são mais jovens, eu vivi um período ditatorial. É muito ruim, é muito desconfortável. Tu te sentires vigiado, tu teres a tua liberdade tolhida para as coisas mais elementares, né? Evidentemente que, no meu caso, eu não tive nenhuma restrição de ordem pessoal, nenhum agravo de ordem pessoal mais sério, mas as circunstâncias impunham, né, um peso quase dramático sobre a gente, quer dizer, desde a questão, não lembro, na faculdade, de ter jornais que a gente fazia proibidos de circular, né? Colegas que desapareciam da noite para o dia e nunca mais apareciam, sumiram, né? Essas coisas todas criam um toldo sobre a vida da sociedade de um modo geral, que é muito ruim. Não sei como é que as pessoas podem gostar disso, a não ser aquelas que evidentemente se dão bem com essa situação, se locupletam e cuidam dos seus interesses para lá de pessoais e particulares, né? Portanto, acho que ressaltar, como vocês estão fazendo, a importância institucional da ordem nesse momento histórico que é grave. Não pensemos que as coisas são tão simples, não, elas são complicadas. Tem muita gente que gostaria de derrogar tudo isso, né? Varrer a Constituição para a lata do lixo e tratar de impor à vontade, como um senhor de antigamente, né, lá dos tempos imemoriais. Vocês têm que falar, não sou eu fico muito entusiasmo. Mas é exatamente isso, Candinho, tu traz uma propriedade e um testemunho de quem viveu isso. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Candinho, que nós temos um problema muito sério de memória no Brasil. E às vezes não... Impressionante. Não de uma forma assim, não nos esquecemos. Eu acho que a gente age de uma forma ativa para esquecer de que forma foi construído o Estado Democrático de Direito. Eu não vivi no tempo da ditadura, eu nasci um ano antes da Constituição Federal, mas o meu avô foi perseguido na ditadura militar e é comum que a gente discute dentro da própria família de que forma isso se deu. Perto das eleições era muito comum que prendessem as pessoas para que elas não pudessem votar. Então nós temos hoje um país, um Estado democrático livre, né, onde as pessoas podem ser inclusive candidatos para, enfim, mudar aquilo que elas acham que é importante, obviamente dentro do limite desse império da lei que é o nosso. Nós estamos todos nós submetidos ao império da lei. É muito importante nós termos isso, só que a gente esquece que o Dinho, veja, não faz 40 anos que a gente conseguiu superar esses tempos. Não faz 40 anos que, faz pouco mais de 40 anos que as pessoas voltaram do exílio, que pessoas pararam de sumir, que pessoas pararam de ser presas em razão de opiniões e de manifestarem o seu pensamento. E como é que a gente pode fazer com que as próximas gerações não esqueçam? Eu lembro quando eu estava no colégio, Candinho, uma professora de história convidou que teria um evento na Câmara de Vereadores. Eu estou falando a coisa de quase 20 anos atrás, né? E a professora falou que teria um evento na Câmara de Vereadores onde teriam
teriam aulas com professores de história e relatos de pessoas que sobreviveram da ditadura. Eu peguei e fui. Tinham pouquíssimos estudantes e eu era um dos que estavam lá, e eu fui muito mais porque os demais colegas não se manifestaram para ir, eu acabei indo. E tinha uma faixa na Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria pendurada atrás que dizia assim, ó: para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Essa frase me marcou muito. A gente não pode esquecer das coisas que aconteceram na ditadura para que nós não tenhamos pessoas pedindo a volta da ditadura. Então, como é que nós, e aqui eu falo enquanto cidadão, e não simplesmente como advogado, mas como cidadão, como é que nós podemos garantir que esses princípios da Constituição eles não sejam esquecidos, para que nós sempre tenhamos muito presente no nosso dia a dia como chegamos até aqui, por que nós temos garantias, por que nós temos direitos. Quando a gente olha para uma Constituição igual à nossa e vê que pessoas no próprio Parlamento Federal elas se manifestam no sentido de dizer que tem muito direito à Constituição, é porque existiu uma história atrás disso, pessoas morreram, pessoas foram torturadas para que hoje nós tenhamos direitos já consolidados. A gente não pode esquecer isso, a gente não pode deixar, nós não podemos permitir que as crianças, os adolescentes, as pessoas que amanhã ou depois estarão tendo um papel de protagonismo dentro do Estado, não lembrem do que aconteceu. É muito importante que um estudante saia do colégio sabendo a báscara, sabendo a função do glicocálix, a meiose, a mitose, isso é absolutamente essencial. Mas ele tem que saber que ele está no império, que existe uma lei, que existe uma democracia, o que são esses três poderes, quais são os direitos básicos de todo cidadão. Não é possível que a gente admita que uma pessoa saia com 18 anos, tire uma carteira de motorista e não saiba os seus direitos básicos, aquilo que ele pode, por ser brasileiro e por morar aqui, cobrar do próprio Estado. Então, esse nosso projeto ele pode parecer tão pequeno, Candinho, quando a gente se propõe a falar de Constituição com crianças e adolescentes. Mas o efeito disso, a longo prazo, pode ser algo muito importante para nós resguardarmos a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direito. E tu falava antes que isso pode ter um efeito para o próprio Estado e para a própria saída dessas nossas limitações da cidade de Santa Maria. Tomara que outras cidades, e já nos ligaram, inclusive, para mim e para a doutora Juliane, que queriam também fazer a Semana da Constituição. E eu disse, olha, doutora Juliane, aqui essa lei ela é do município de Santa Maria, a gente não pode, e a nossa atuação enquanto diretoria da OAB se dá aqui em Santa Maria. Mas como cidadão, como cidadão e cidadã, a gente pode ir para outras cidades e fazer com que a Constituição tenha essa força. E também com as crianças. Candinho, eu quero deixar ressaltado aqui o nosso agradecimento à Frente Parlamentar da Advocacia, que teve um trabalho essencial, os advogados que estão hoje com o cargo de vereadores, a Câmara de Vereadores, o prefeito municipal, todos eles estiveram juntos. Esse não é um projeto da OAB, essa é uma lei de Santa Maria. Hoje a OAB e o próprio parágrafo único estabelece que fica a cargo da OAB, mas é uma lei para toda a população de Santa Maria. Então eu quero utilizar aqui do teu programa, Candinho, para chamar todas essas pessoas. As pessoas que querem participar, querem saber mais sobre o que é uma Constituição, procure a OAB. Nós temos pessoas lá que semana que vem a gente quer ver se a gente entrega constituições no centro de Santa Maria. Então a gente vai de uma forma gratuita entregar a Constituição para que essas pessoas levem para casa e tenham junto de si os direitos básicos de todo brasileiro e de toda brasileira. Tomara que no futuro a gente consiga ter uma memória mais forte de que esses direitos, eles foram construídos com sangue, foram construídos com lágrimas. Muitas pessoas perderam entes queridos para que hoje a gente tenha um Estado democrático de direito. Isso é uma verdade absoluta. A nossa memória histórica é muito curta. Parece que há forças que trabalham para que a gente esqueça, né? E se construam, para usar uma expressão da moda, narrativas adequadas a interesses que a gente sabe bem quais são. Coisa boa que, vou dizer nós, né? Que Santa Maria está fazendo isso, que a OAB está fazendo isso, que os advogados estão fazendo isso. Fico até meio emocionado. Quer dizer, nessa minha condição de mais experiente, isso, de certa forma, afrouxa os nossos freios em relação às emoções, né? E eu sempre fui muito chorão, desde sempre, e agora cada vez mais, me emociono com muita facilidade. Eu estou emocionado agora,
por isso. Porque a história da Constituição é uma história que eu vi ser construída, né? Eu tive várias sessões lá no Congresso Nacional, enquanto se debatia, enquanto se discutia, e tive a oportunidade de ver o Dr. Ulisses Guimarães pôr ordem na casa. Assim, o plenário composto por todos os representantes do país reunidos numa balbúrdia, parecia um pátio de colégio no recreio, né? Aí ele chegava com aquele seu jeito meio taciturno, né? Com aquela voz meio, por favor, senhores, por favor, senhores. Num minuto havia um silêncio absoluto no plenário. Autoridade, né? Quer dizer, e foi assim que se trabalhou e se construiu essa Constituição Cidadã, que, graças a vocês, pela iniciativa, e a gente está conseguindo fazer com que seja levado à discussão, ao debate, ao conhecimento da nossa sociedade. Coisa boa. Fico feliz com isso e emocionado. Ai, que maravilha. Nosso objetivo é exatamente esse, é compartilhar com a comunidade santamariense a responsabilidade desse cuidado, desse zelo com a nossa Constituição, com a nossa democracia, despertar esse interesse, né? Saber, acho que ninguém em Santa Maria pode ficar sem saber que a Constituição emana da vontade popular, que a Constituição representa a vontade do povo e, consequentemente, nós temos uma responsabilidade compartilhada. Então é muito importante que os nossos alunos, os acadêmicos de direito, a sociedade como um todo saibam desse dever e dessa responsabilidade que ela é nossa. Não, essa politização que nós temos visto ultimamente é muito triste, que grupos políticos se achem detentores dessas pautas que interessam a toda a sociedade. A construção de um Estado democrático de direito, de instituições fortes, isso interessa a toda a sociedade. E compartilhar essa responsabilidade é o grande objetivo desse projeto. Levar essa semente do porquê que é importante participar, porquê que é importante saber conhecer, porquê que é importante muitas vezes se posicionar, alterar, propor alternativas e que o direito não é chato. Né? Que a Constituição ela não está tão distante, assim como se imagina, ela está muito mais próxima, mas é preciso primeiro que a gente conheça ela. E essa primeira ideia da gente compartilhar essa responsabilidade com a nossa população, que Santa Maria fale sobre a Constituição e que, de muito além da memória curta, nós temos hoje visto, infelizmente, uma repetição muitas vezes de uma retórica e de pessoas que não tiveram, talvez, a infelicidade de viver esse momento histórico. Eu não tive, né, a infelicidade de viver esse momento histórico, mas assim como o Dr. Leonardo, eu também partilho de histórias familiares em que meus avós, né, meu avô fazia parte de um grupo que era multidisciplinar, meu avô era contador e na época eles tentaram formar um grupo multidisciplinar de estudos com contadores, advogados, engenheiros, enfim, sobre várias temáticas para trocarem ideias, para conversarem, para compartilharem, e esse grupo passou a ser suspeito. E houve uma invasão no apartamento do meu avô, da minha avó, e eu tenho os relatos só da minha mãe, porque meu avô e minha avó faleceram muito jovens num acidente de trânsito, e eu tenho os relatos da minha mãe de ela jamais esquecer a invasão no apartamento, de ter sido trancada no banheiro, de escutar as agressões ao meu avô, de revirarem todo o apartamento, destruírem as poucas bonecas que ela tinha, arrancando cabeça, procurando um material subversivo. E não encontraram nada, porque não se tratava de uma organização política, ideológica naquele momento, era simplesmente um pensar. Então as pessoas eram criminalizadas por pensar, por terem ideias, por, enfim, muitas vezes por existir. E, consequentemente, esses relatos me trouxeram a oportunidade de formar um senso crítico, uma opinião, e depois a oportunidade de estudar, né? Acho que isso foi fundamental e primordial. A universidade me trouxe muita bagagem e muito conhecimento para hoje estar ajudando, se auxiliar, né, através da OAB nesse processo, nessa construção. Então, o conhecimento, de fato, ele é libertador. Essa construção através do conhecimento, da informação, de não só contarmos história a respeito do período ditatorial, mas de pensarmos no nosso futuro, né? Na construção do nosso futuro a partir de agora, quanto a gente pode junto, né? Nessa compartilhamento, não só quando a gente cobra, né, os deveres, as responsabilidades do Estado, mas também a gente enquanto povo, população, como é que a gente pode contribuir para o nosso
futuro. E é importantíssima a participação popular, que as pessoas de fato se interessem por esse tema, porque a política define a vida de todas as pessoas. E quando eu falo a política como um todo, essa construção social, é a participação popular, é a opinião, né? A manifestação muitas vezes dentro da Câmara de Vereadores, se posicionando, trazendo essa construção no seu bairro, com o presidente de bairro, tentando trazer uma política pública diferenciada para a sua realidade. É isso, é participar. A política é participação. Isso precisa ser cada vez mais interessante, a gente pensar e falar cada vez mais sobre isso. Uma coisa que eu observo, Juliane, é que essa construção em relação às aspirações da sociedade, das comunidades, dos bairros, como tu falaste exemplificativamente, isso foi se esvaziando ao longo do tempo, né? A participação popular já foi muito mais densa do ponto de vista da sua organização, né? As associações de bairro funcionavam melhor nesse sentido. Os próprios sindicatos, que foram, de um modo geral, esvaziados, né? Essas instituições são fundamentais para que se leve essa discussão para o povo, para a grande comunidade, né? Quer dizer, não adianta a coisa ficar restrita aos acadêmicos, aos doutos, à cúpula diretiva, a quem participa de agremiações políticas. Quer dizer, como tu disseste, a política perpassa a vida de todo mundo, né? Quer dizer, não é a política partidária, é a construção daquilo que a gente quer, que a gente almeja como sociedade. Quer dizer, se uma comunidade se organiza bem, ela vai reivindicar de forma muito mais consistente e a probabilidade de êxito nessa reivindicação será muito maior. Então, essa é um ponto que merece a gente insistir na questão desse debate, é que são as crianças, são os jovens que podem mudar isso, né? São eles, a partir do despertar das consciências dele para a importância disso, que é o papel que está sendo desenvolvido agora, sendo trabalhado, é que eles poderão, inclusive, levar a discussão para as próprias famílias, né? Não só em relação a eles no futuro, mas ao momento atual, eles levando, né? Porque é uma tendência do jovem ser questionador, e hoje, como há mais liberdade de conversa entre os pais e os filhos, e normalmente os pais têm pouca disponibilidade de tempo para conversar, quer dizer, a partir disso pode ser um momento de instigador, né? Fazer com que as crianças provoquem a discussão nas famílias a respeito de coisas que elas aprenderam a partir desse projeto. Não lhes parece? Exatamente, não é um projeto que simplesmente as escolas, na verdade, as crianças, os adolescentes, ele é o lugar em que a gente encontrou, o ambiente que a gente encontrou para que a gente leve o conhecimento em relação aos direitos e deveres. Tomara que isso tenha um reflexo dentro de casa, né, na vizinhança, nos bairros, porque, assim, Candinho, embora a gente tenha evoluído muito no que diz respeito à comunicação, hoje a gente conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né, com a internet. A gente tinha um tempo atrás, e era muito mais comum, os bairros eles se organizavam e tinham suas lideranças, tinham suas pautas. Isso ainda se mantém de algum modo, mas se perdeu muito aquela comunicação. Então hoje, para te acessar um bairro, para te acessar muitas vezes uma família, o melhor jeito é que a gente consiga trazer para a criança no colégio, consiga trazer para aquele pré-adolescente, para que ele consiga ser, dentro da sua família, um sujeito capaz de trazer ali princípios básicos de um Estado de Direito. Veja, isso não precisa ser simplesmente lendo a Constituição e pedindo para decorar, não é assim que funciona. A gente estava trabalhando sobre de que forma chegar nessas crianças. A gente consegue trabalhar um exemplo de como o Estado deve ser organizado e de que forma os direitos são importantes, trazendo como exemplo a própria sala de aula, né? Por que o professor não pode simplesmente chegar num horário que ele bem entende, aplicar a prova quando ele bem entende, o conteúdo que ele bem entende? Porque ele
no início do semestre, no início do ano, ele conversou com os alunos e eles estabeleceram uma programação, eles estabeleceram um plano para aquele programa que ia ser passado para eles. Então, veja, até mesmo o próprio professor está sujeito a uma regra criada dentro desse pacto social de um pequeno grupo que é a sala de aula. Tomara que isso que tu falou de uma forma tão forte, que eles possam levar para suas famílias, para os seus bairros, e a gente consiga ter uma cidade melhor. Eu estou profundamente decepcionado. Me fizeram um sinal dizendo que acabou o nosso tempo. Eu pensei que estava na metade da nossa. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar o programa. Mas eu tenho certeza que esse projeto frutificará. E a respeito de conversar com crianças em sala de aula, tem um jeito para a gente chegar, a gente sabe como chegar neles. Eu participei de dezenas de eventos como escritor. Tá, vamos lá, escritor. Eu não me considero, mas as pessoas dizem que eu sou escritor, então lá. E muitas vezes fui convidado para muitos eventos e tem um momento que tu consegue conversar com eles. Não adianta tu chegar lá com um tom doutoral, professoral, querer fazer uma dissertação a respeito do teu livro, do tema que tu fores abordar com eles. Tem que conversar, trazer para a realidade dele, para o dia a dia, né? Eles precisam ser enxergados. Eles precisam se ver, né? Se enxergar naquilo que a gente está conversando. Juliane, querida, obrigado. Imagina, nós Leonardo, que agradecemos. Obrigado, Candinho. Muito feliz mesmo por ter podido fazer esse programa com vocês. E eu tenho certeza que a emoção que eu senti, o conhecimento, a verve de vocês, de conseguindo explanar de forma brilhante os propósitos do projeto, os compromissos da Ordem dos Advogados do Brasil com as instituições republicanas, com o Estado Democrático de Direito. Acho que nós conseguimos, vocês conseguiram deixar bem claro isso. Nós precisamos, infelizmente, encerrar o programa. Voltaremos numa próxima oportunidade.